Ainda mais uma história de empreendedor com Conceição. E hoje, gente, estamos com a mentora financeira. Gente, que bacana, hein? Que bacana vai ser essa história, porque ela tem uma história maravilhosa. Vocês sabiam e vão ficar sabendo, quem não sabia, que ela já foi para a França com R$ 750, gente. Ela vai contar essa história pra gente. Oi, Fabi, tudo bem? Oi, Mary, tudo bem? Graças a Deus. Que bom. Fabi, conta aí essa trajetória, menina. Fala aí pra mim, pro pessoal de casa. Bom dia, boa tarde. Eu não sei que horário que você está assistindo esse vídeo. Primeiro, eu quero dizer que eu estou um pouquinho gripada, então pode acontecer uma tosse ou outra aqui durante o vídeo, mas vamos seguir. Para mim é um prazer estar aqui. Meu nome é Fabiane Silva, sou mentora financeira. Amo trabalhar com educação financeira, amo ensinar para as pessoas sobre educação financeira e como a educação financeira aconteceu na minha vida. Em 2017, eu passei por um divórcio, uma situação muito difícil, e aí eu contraí uma dívida de aproximadamente R$ 20.000. A dívida ficou toda para mim, de tudo que a gente tinha no casamento, e aí eu tinha dois caminhos: ou eu pagava, ou eu me afundava em dívidas. Sim. E aí eu escolhi pagar essa dívida, me esforcei, trabalhando em um ano, eu consegui pagar. Coloquei toda a minha força, recebia VR, VA, eu vendia tudo para ajudar a fazer acordos, a limpar meu nome. Em um ano eu consegui limpar o meu nome, Sim. consegui pagar toda essa dívida. Quando eu paguei essa dívida, eu percebi que se eu colocasse a minha força, eu conseguia fazer algumas coisas interessantes. Nessa época eu já fazia faculdade, sou formada em pedagogia, Sim. eu já fazia faculdade, então depois desse um ano, depois que eu consegui pagar essa dívida, eu saí do emprego que eu estava e fui fazer estágio, porque na minha cabeça eu sempre tive que fazer estágio, tinha que fazer estágio antes de terminar a faculdade. Não fazia sentido concluir a faculdade sem fazer estágio. Sim. E a gente sabe que vida de estagiário é bem difícil, principalmente na área de pedagogia, na área da educação. Na época, o meu salário dentro do estágio era R$ 750, Sim. era o que eu ganhava. Só que aí eu já estava com o nome limpo, já estava sem restrição, já estava toda bonitinha. E uma amiga muito próxima a mim foi para o Canadá. Eu sempre falo que é importante a gente ter referências. Sim. Porque as referências nos dão um direcionamento de onde a gente pode chegar, de como a gente pode alcançar o nosso objetivo. E ela foi a minha referência. Então eu acompanhei o processo do intercâmbio dela. Ela foi para o Canadá, ficou 20 dias aproximadamente. E eu lembrei que eu tinha esse sonho. O sonho de fazer o intercâmbio. Aí eu parei e lembrei. Olha, eu já limpei meu nome em um ano. Foi um valor alto, em torno de R$ 20.000. Se eu me esforçar, eu acho que eu consigo de novo, né, fazer uma coisa como essa. Aí comecei a pesquisar, comecei a ir atrás dessas informações, e aí fechei o intercâmbio. Comecei a pagar, e assim, eu ganhava R$ 750. Só o intercâmbio já era R$ 500. Então eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa a mais. Eu tenho uma amiga que faz bolos maravilhosos, e aí ela me dava esses bolos, me dava uma porcentagem das vendas. Então eu levava esses bolos para a escola que eu trabalhava, vendia para as meninas, vendia muito. Então de tudo que eu vendia, ela me dava uma porcentagem. Essa porcentagem que ela me dava me ajudava a juntar o dinheiro para poder levar para o intercâmbio, porque para entrar no país, a gente precisa apresentar uma quantidade, um valor. Sim. E eu fui trabalhando, eu fiz isso por aproximadamente um ano e meio, sem comprar absolutamente nada. E eu sempre fui muito compulsiva, sempre fui muito gastona, sempre gastei demais. Só que eu tinha um foco, eu tinha um objetivo, que era realizar meu sonho. Sim. Então eu fiquei nesse foco, um ano e meio, sem comprar absolutamente nada, só pagando ali o intercâmbio, só pagando a viagem, juntando dinheiro, me preparando para comprar as passagens. Quando você fala não comprava nada, não é que você deixou de vestir, não é que você deixou de comer, mas você fez um apanhado, uma escolha, né, para realizar um sonho. Não saía para comer, comi em casa, né? Sim. Alimentação normal, se precisava comprar uma roupa para se vestir, ok. Mas passeios de final de semana, eu quase perdi uma amizade. Sim. Porque chegou final de ano, dezembro, ai, Fabi, vamos participar do Amigo Secreto. Aí eu falei, olha, esse ano eu não vou conseguir. Porque eu realmente não tinha como me desviar, porque você começa em um e outro, daqui a pouco você já tinha gastado um dinheiro considerável que para mim, que tinha tão pouco naquela época, ia fazer muita falta. E aí a pessoa até ficou meio chateada assim comigo, eu quase perdi uma amizade por causa disso, mas eu tinha que fazer escolhas. Então eu não comprava nada supérfluo, eu não ficava saindo para comer fora.
morria de vontade. Morria de vontade, porque uma coisa que eu sempre amei foi comprar roupa Sim. e sair pra comer. Falei, não, eu tenho um objetivo. O sonho era maior, né? O sonho era maior. E aí fiquei nesse foco, fiquei nesse objetivo. Quando chegou dezembro, tudo certo. Consegui. Pra gente viajar para o intercâmbio, você tem que estar com o intercâmbio pago antes de viajar. Quando chegou o mês, tudo pago, tudo certinho. Consegui juntar todo o dinheiro. Levei pouco dinheiro. Eu ia ficar alguns dias na Europa. Acho que eu levei na época 800 euros. Então, assim, foi pouco. Pra passar praticamente um mês fora. Um mês, quase um mês. Eu passei 33 dias. Olha, e eu achando que era só 7 dias. Não, foram 33 dias, porque só de intercâmbio foram 22 dias. Sim. E aí eu aproveitei que eu já estava por lá e dei mais uma volta. O meu intercâmbio foi para Dublin, na Irlanda. Então eu estudei inglês por 22 dias, fiquei lá na Irlanda, conheci um país maravilhoso. Olha, gente. Eu sou apaixonada pelo frio. E aí eu não cheguei a ver neve, mas você passava o dedo assim nos carros, na rua, aquele gelinho assim. Que delícia. Eu era uma pessoa tão feliz. Tudo branquinho assim, tudo congelado, tudo lindo, tudo maravilhoso. Assim, é um país incrível. Eu fiz alguns passeios com os amigos da escola, que a gente estava estudando. Assim, foi uma experiência incrível. Eu fiquei em residência estudantil, então a gente tinha contato com outras pessoas de outras línguas, em que a língua comum era o inglês, então isso me forçava. Eu saía da escola, inglês o tempo todo, mercado, rua, loja. Chegava dentro de casa, inglês também. Então, para aprender o inglês dessa forma, é muito mais fácil. Aí fiquei 22 dias aproximadamente. Na vinda, eu vim por Amsterdã, então eu passei um dia em Amsterdã, fiz conexão de propósito em Amsterdã. Fiz conexão de propósito em Amsterdã, passei o dia. Eu passei o dia 31. A cidade estava 31 de dezembro. Sim. A cidade estava linda. Toda enfeitada. Toda enfeitada, maravilhosa. Passei ali pela estação central de Amsterdã. Tirei foto daquela bicicletinha tradicional, sabe? Cheia de florzinha. Olha, gente, que maravilha. Eu já tô até imaginando. Lindo! Amsterdã é maravilhosa. Então, passei um dia inteiro em Amsterdã. Eu já fiz de propósito mesmo. À noite eu fui pra conexão, que era para ir para Dublin. E aí, na volta, de propósito também, voltei por Paris. Sim. E aí passei 3 dias em Paris, assim, a vista da torre. E quando eu subi na torre, primeiro quando eu olhei na torre, era assim, uma coisa que eu nunca tinha imaginado. Sim. Eu sou uma pessoa muito otimista, mas nem nos meus melhores sonhos eu tinha me imaginado um dia em Paris. Aí eu ainda falo hoje, parece que não sou eu, parece que eu tô contando a história de uma outra pessoa. Olha, gente. E aí quando eu subi na Torre Eiffel, que eu vi aquela vista do Rio Sena, maravilhosa, um pôr do sol incrível. Falei, gente, como Deus é maravilhoso, né? Aí eu lembrei, porque assim, eu estudava, eu trabalhava no Brooklyn e moro na Zona Leste, cidade de Tiradentes. Então, para eu conseguir economizar o dinheiro da condução, eu ia de ônibus esse trajeto todo. Então, eram 3 horas. A travessia, né? Era difícil, era muito cansativo, 3 horas de ônibus. O meu trabalho não era nem tão cansativo assim, porque eram 6 horas mais ou menos. Sim. Só que o trajeto, só de trajeto, eu gastava o mesmo tempo de trabalho. 6 horas por dia dentro do transporte público. Então, 12 horas. 12 horas fora de casa, sendo 6 no trânsito. E aí eu saía de casa, pegava o Parque Dom Pedro, descia lá no final, depois pegava outro ônibus, descia no 9 de julho, depois pegava outro ônibus e descia em Santo Amaro. Isso quando eu estava de férias da faculdade, porque quando não era em faculdade de manhã, o estágio à tarde e à noite o curso de inglês. Sim. E eu chegava em casa, às vezes, subindo a rua da minha casa, chorando de cansaço. Eu dificilmente choro de cansaço, mas assim, eu tava num nível esgotada. E aí, quando eu tava lá em cima, no alto da torre, que eu olhei aquilo, mas sabe quando dá aquela alegria? Fala, caramba, tudo valeu a pena. Eu faria tudo de novo, sem tirar nem por nada. Faria todo o sacrifício que eu fiz. Porque o sentimento de realização que eu tive ali naquele momento, de alcançar coisas que eu nem tinha imaginado. O meu objetivo era fazer um intercâmbio, mas Deus me levou a realizar muito mais. Eu sempre tive o sonho de visitar Amsterdã, mas Paris nunca nem tinha passado pela minha cabeça. Deus me entregou tudo junto. Fui lá, realizei o meu sonho de Amsterdã, realizei o meu sonho do intercâmbio, de quebra ainda ganhei Paris. Olha. Passei 2 dias em Paris, a cidade linda, maravilhosa. E aí, quando eu saí da torre e fui pro Arco do Triunfo,
assim, aqui é um monumento também lindo, Sim. maravilhoso. Eu ainda escrevi um texto na hora, lembrando de cada situação que eu já tinha vivido, de cada dificuldade, lembrando da minha família, dos meus pais que sempre me apoiaram, sempre foram comigo. Todo mundo que estava ali, foi uma viagem, assim, muito significativa, sabe? Não foi só férias, não, foi muito significativa. Isso me deu muito poder de realização. Eu entendi aonde eu podia chegar, o que eu podia fazer, desde que eu estivesse determinada e desde que eu fosse organizada Sim. financeiramente. Porque assim, a gente pode ter sonhos e objetivos, mas se a gente não se organiza financeiramente, as coisas não acontecem. Então, se não tiver meta, eu não Exatamente. realizo. Não realiza, porque vai surgir as distrações pelo caminho, como surgiu para mim. Convites, passeios, eventos, surgiram, mas eu Sim. tinha uma meta, o sonho era maior, então eu tirei os olhos de todas essas distrações e foquei no meu objetivo, que era a realização do meu sonho. Tá vendo, gente? Não é que ela não gosta do Brasil, que a gente ama o Brasil, né? Amo. Lugar quente, delicioso, mas o sonho era conhecer lá fora, não é? Exatamente. Fabi? Por que, Fabi? Fala por que, Fabi? Porque eu tenho uma página chamada Explica Fabi, Ó, tá onde vendo? eu falo sobre educação financeira. Explica, Fabi. E também, gente, ela já me deu uma mentoria, não é, Fabi? Sim. Aprendi muito, eu falo e falei para ela também que eu tive muitos mentores na finança, mas com a Fabi eu peguei assim, de uma hora para outra eu já estava organizando a minha vida financeira. Que nem eu falei para ela também, eu tenho um sonho muito grande de ir para Paris. Se ela fizer uma caravana, eu já estou dentro. Bora, gente, bora. Então, Fabi, estou fazendo certo. Eu estou fazendo francês. Muito bem. Por enquanto, eu estou naquele do Duolingo, né? Isso. Me ensina, bacana? Muito. Qualquer contato que você tiver com a língua já vai te ajudar, porque Sim. lá eles não falam inglês. Lá eles falam o francês. Então é a língua ideal para você poder falar. E isso já te coloca um passo à frente na sua meta. Sim. Sua meta está ali na frente. Você já começou a fazer a língua, você já está um passo em direção de alcançar a sua meta. Sim. Próximo passo, determina uma data. Porque quando a gente coloca uma data, a realização se torna muito mais palpável. Sim. Você vai trabalhar para que naquela... Você já começa a sonhar. Eu vou em março do ano que vem. Você já começa a sonhar. Acabou o mês, você vai falar, meu Deus, eu tô um mês mais próximo da realização do meu sonho. Sim. Então coloque uma data. As metas, elas têm que ser mensuráveis, elas têm que ter datas e elas têm que ser realistas. Também não adianta a gente falar, olha, eu vou para Paris mês que vem, sendo que eu não tenho uma condição financeira. Porque o que vai acontecer? Vai chegar o mês que vem, você não vai conseguir ir, você vai se frustrar. E aí você vai achar que nenhuma meta você vai conseguir alcançar. Então a gente tem que ser realista. Olha, mês que vem eu não consigo. Mas se eu me organizar, ano que vem, no mesmo mês, eu consigo. Então eu tenho um ano para fazer o meu sonho acontecer. Sim. Gente, quando eu falo que eu tenho um sonho de ir para Paris, é verdade. E quando eu falei para a Fabi que eu já estou fazendo o curso, também. Por quê? A gente tem que dar o primeiro passo para realizar os sonhos, Com não é, certeza. Fabi? Então, quando eu chego, já formulei a ideia, o sonho na minha cabeça, já estou também entrando em contato com as línguas, vai ser um pulo para eu realizar o meu sonho. Com certeza, é um passo em direção à meta. Sim, então todos que já têm o seu sonho, dá o primeiro passo, né, Fabi? Sim. Que aí Deus já coloca o chão e você vai engateando, porque a gente começa a engatinhar. Sim, com certeza. Não é? E é o que eu costumo falar, a gente tem que, é como uma gestação, você vai gestando ali o seu sonho, você tem que engravidar do seu sonho. Você não cuida quando a mulher engravida, ela cuida para que quando a neném chegar já esteja tudo pronto. Sim. Você tem que engravidar os seus sonhos, você tem que se preparar, você tem que pesquisar, olhar, saber os passos que você precisa dar para a realização do seu sonho. Então, por exemplo, o nosso exemplo de março. Olha, eu vou viajar em março, então eu vou pesquisar as passagens, eu vou pesquisar a estadia para saber... Vou pesquisar o tempo para saber como é que vai estar lá, se eu vou precisar de roupa de frio, se eu vou precisar de roupa de calor. Sim. Vou saber qual que é o tipo de lugar que eu quero viajar, se eu quero visitar os cafés, se eu quero subir na Torre Eiffel, no Arco do Triunfo, se eu quero fazer o passeio de barco. Eu vou em busca de todas as informações, eu vou me preparar para quando eu chegar nesse momento, eu tenha tudo pronto. Sim. Só para aproveitar a realização do sonho. Olha que maravilha, gente. E a Fabi também, você tem um canal? Tenho. Tem um canal, todas as redes sociais são iguais, Explica Fabi. Lá eu falo sobre educação financeira, eu ensino como você cuidar do seu orçamento, alguns passos dentro do mundo do investimento, porque são passos que a gente dá. A partir do momento que a gente aprende a cuidar do nosso dinheiro, a gente aprende a cuidar melhor das nossas finanças, as coisas vão se ajustando e o dinheiro começa a sobrar.
E aí a gente tem que dar um destino para esse dinheiro, porque senão, dinheiro sobrando, a gente vai arrumar alguma coisa para fazer. Sim. Então, o ideal é que você comece a fazer pequenos investimentos, faça reserva de emergência. Se você tem um negócio, invista no seu negócio, aprenda a cuidar primeiro do seu dinheiro para depois você aprender a cuidar do negócio, do dinheiro do seu negócio, para que as coisas caminhem muito bem. Então, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, eu estou em todas as redes com o mesmo nome. Explica, Fabi. Gente, é uma honra, né? Você ter uma aula dessa gratuita, porque foi uma aula que ela deu aqui agora, em poucos segundos. Fabi explicou tudo. Fabi, deixa aí uma mensagem para essa galera que quer empreender e tem medo. Medo das finanças por não ter, né? Porque acham que para começar tem que ter um patamar elevado, mas não é. Porque eu comecei com o quê? Com o pincel, o guache, que quando eu fui lavar o tecido, saiu todas as pinturas, né? Que eu comecei pintando pano de prato, depois vidro, mas eu comecei com pouca coisa. Porque a gente não começa assim com um patamar elevado, com uma grana boa no banco, não é verdade? É o que a gente tem em casa. Talvez eu tenha até miçanga, vou fazer pulseira? Sim. Ou eu posso também pegar aquele colar que eu já tenho em casa e fazer a pulseira também, não é, Fabi? Isso mesmo. Então eu não preciso começar com a conta bancária cheia, né? Nenhum. Quando eu fui começar o Explica Fabi, eu já tinha aprendido sobre educação financeira, já tinha aplicado na minha vida e na minha família, e aí eu fiquei pensando, vou, não vou, mas quem vai me dar ouvido? Quem vai ligar porque eu tô falando? Ninguém nem me conhece. As pessoas vão olhar e falar, nossa, quem é essa garota falando sobre educação financeira? E aí eu lembrei de uma coisa muito importante que eu aprendi, que se eu fizer ou não, as pessoas vão falar de mim, né? Então, que eu vá e faça e que as pessoas falem de mim porque eu tô fazendo. E aí, quando você começa a fazer, você não gosta do que você tá vendo. Ou dá muito errado, ou não ficou do jeito como você queria, mas ninguém começa acertando. O meu primeiro vídeo eu não gostei, a minha primeira live eu não gostei. A minha primeira live eu acho que eu fiz em 10 minutos. As últimas que eu fiz já duraram 1 hora. Então, o começo é sempre muito difícil, mas tem que ter o começo. Não despreze os pequenos começos. Eles vão te ensinar. Você precisa aprender com os seus erros, os erros que você vai cometer ali, porque é inevitável na trajetória do empreendedor não cometer erros. Mesmo porque são os erros que nos ensinam. Tem coisas que antes eu fazia que hoje eu não faço mais. Mas porque hoje eu sei que não é bom para mim fazer, porque eu fiz lá na frente, mesmo com medo fiz lá atrás. Mesmo com medo de errar, eu comecei. Então não importa se você tem um pouquinho, se você não tem nada, comece com o que você tem. Dê o seu melhor, Cortella que fala isso, dê o seu melhor, faça o que você pode fazer nas condições que você tem hoje. Sim, e aí quando você tiver condições melhores, você faz o seu melhor. Eu escuto muito isso dele. Cortella é maravilhoso. Sim, acho que eu fico repetindo essa frase, sabe, Fabi? Para eu não cair no esquecimento. Porque a gente acaba caindo no esquecimento Sim, de isso muitas pode coisas. acontecer. Sim. Gente, desde já eu agradeço por mais um vídeo e ter vocês aqui. Peço que comente, compartilhe e se inscreva no canal para engajar essas histórias de empreendedoras com Conceição, que nem essa maravilhosa que está aqui sentada comigo. Desde já, gratidão e até mais. Tchau, gente.